fazer uma pequena revisão agora sobre ponto, reta e plano. Primeiro nós vamos para algumas anotações quanto a letras. Todos os pontos eles serão representados por letras do alfabeto e letras maiúsculas. Por exemplo aqui, ó, A, B, C. As retas, elas serão representadas por letras minúsculas. Tá aqui o exemplo, reta A, reta B, reta C e assim por diante. E o plano será representado por letras gregas. Aqui eu coloquei alfa, beta e gama. Tá aqui a representação gráfica. Aqui é a representação de um ponto, aqui eu chamei de ponto P, tá aqui. Aqui eu chamei de reta R. E aqui, só como exemplo, né, o plano alfa. Aqui há algumas posições referente a pontos. Quando um único ponto representa dois pontos, aqui nós chamamos eles de pontos coincidentes, porque um ponto só está representando dois. Quando eles são diferentes, no caso aqui é o ponto A e o ponto B, nós chamamos de pontos distintos, por conta que eles são diferentes. E aqui está a representação. O ponto, aqui é a reta S, aliás, a reta R, e aqui está o ponto P e o ponto S. Eles estão no mesmo canto, então logo eles são pontos coincidentes. Já eu coloco aqui, ó, o ponto Q, que está fora da reta, que no caso aqui, ele com o ponto P, nós podemos fazer aqui, eles são pontos distintos. Algumas coisas que vocês devem saber é que na reta, tanto dentro dela como fora dela, existem infinitos pontos. Assim como no plano, dentro dele existe também infinitos pontos. Vindo aqui novamente para a reta, em um único ponto passa infinitas retas. Em dois pontos, que isso aí é importante que a gente saiba, por dois pontos passa apenas uma única reta. Novamente, ó, por um ponto passa infinitas retas. Por dois pontos passa apenas uma única reta. Quanto à posição dos pontos, o ponto A, ponto B e o ponto C, quando eles estão pertencendo na mesma reta, nós podemos dizer que esses pontos eles são colineares. Pontos colineares, eles estão na mesma reta. Pontos não colineares, a gente pode botar um exemplo aqui, o ponto A, B, C e o ponto D aqui fora. Bom, A, B, C, D não são colineares, logo eles não fazem parte da mesma reta. Depois da classificação de ponto, reta e plano, nós vamos estudar agora a posição relativa entre duas retas. Alguns conhecimentos que nós precisamos ter será que o termo que vem junto de x, nós iremos chamar ele de coeficiente angular. Ou seja, o m será o coeficiente angular. E o n será um termo que não tem letra, ele será o coeficiente linear. Então, para que a gente saiba a posição relativa entre duas retas, nós precisamos conhecer quem é o coeficiente linear e quem é o coeficiente angular. Lembrando que o angular vai ser sempre quem está junto de x. Então, para saber se elas são paralelas ou se elas são perpendiculares, nós vamos ter que saber essas relações aqui, ó, entre o coeficiente angular e o coeficiente linear. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui, ó. Para que elas sejam paralelas, os coeficientes angulares da primeira reta e da segunda reta, eles terão que ser iguais. Ou seja, um exemplo qualquer. Digamos que uma reta dada essa daqui, 3x mais 2, e a segunda reta, 3x menos 1, nós podemos dizer que essas retas aqui, elas são retas paralelas. Por quê? Porque o coeficiente angular das duas são iguais. Então isso garante que essas retas serão retas paralelas. Porém, dentro dessas retas paralelas, nós podemos encontrar dois tipos. Nós vamos ter as paralelas distintas e vamos ter também as paralelas
coincidentes. O que é que vai diferenciar uma da outra? A paralela distinta, ó, o coeficiente linear, ele vai ser diferente. Tipo esse exemplo que eu coloquei aqui, ó. Eu sei que elas são paralelas, porém são distintas. Por que são distintas? Porque, ó, o coeficiente linear de ambas são diferentes. Porém, se eu chego aqui, ó, e faço isso aqui, digamos que fosse essas duas retas ali, o que que eu poderia afirmar? Que elas são retas paralelas e coincidentes. Por quê? Porque, ó, paralelas por conta que os coeficientes angulares são iguais, e são coincidentes porque os coeficientes lineares também são iguais. A representação dela seria essa daqui, é uma única reta. Seria uma reta sobreposta à outra. Pronto, agora já deu um tempinho para vocês tirarem um print. Nós agora vamos ver quando as duas retas formam um ângulo perpendicular, quando elas são perpendiculares, quando formam um ângulo reto. Vamos dar uma equação qualquer, digamos uma reta R qualquer. Vamos colocar aqui uma reta 2x menos 3 e uma reta S, vamos colocar qualquer valor, menos 1 sobre 2 mais 5. Bom, vamos lá, vamos discutir que tipo de retas são essas ali. Então, daqui, ó, eu já vi que os coeficientes angular e o linear, nesse caso aqui, são diferentes, então eu já sei que elas não são paralelas. Vamos ver se elas vão ser perpendiculares. Tá aqui as duas formas, ó. A multiplicação do coeficiente angular da primeira reta vezes o coeficiente angular da segunda reta, o produto entre eles tem que ser igual a menos 1. Ou, caso queira utilizar essa outra relação aqui, ó, que o coeficiente angular da primeira reta ele vai ser igual ao inverso do coeficiente angular da segunda. Vamos lá utilizar essa primeira relação. Então tá aqui, ó, o coeficiente angular da primeira, 2, que multiplica o coeficiente angular da segunda. Vou colocar entre parênteses. Isso tem que ser igual a menos 1. Vamos ver se ali está certo? Ó, é uma multiplicação seguida de divisão, então aqui eu posso simplificar. Sobrou quem? Menos 1 igual a menos 1. Então isso comprova que essas duas retas aqui, elas são retas perpendiculares. Dá uma afastadazinha para vocês tirarem um print. Vamos agora resolver aqui esse pequeno exemplo. Ele está perguntando aqui, ó, qual a posição relativa das retas y igual a 2x mais 3 e y igual a 2x menos 2. Primeiro, vamos lembrar daquele formato anterior, né? Da equação reduzida da reta, mx mais n. O termo que está junto do x, coeficiente angular, quem está sozinho, coeficiente linear. Então vamos analisar. Observando aqui, ó, o coeficiente angular, tanto da primeira quanto da segunda reta, o que acontece com eles? Eles são iguais. Então, se ó, os coeficientes angulares, se eles são iguais, é por conta que essas retas são retas paralelas. E indo mais a fundo, quando a gente observa o coeficiente linear delas, são o que? São distintos, são diferentes. Então, quando são diferentes, é porque elas são distintas. Ou seja, aqui a posição relativa dessas duas retas são paralelas, distintas. Bem simples. Vamos ver outro exemplo agora. Bom, para o segundo exemplo, nós vamos precisar reconhecer essas duas equações aqui.
a equação geral da reta é a equação reduzida da reta. Nós estamos trabalhando sempre com a equação reduzida, mas aí nessa questão eu coloquei uma equação geral, para que a gente possa fazer a transformação da geral para a equação reduzida, que é bem simples. Ó. Nesse caso, para transformar a geral na equação reduzida, basta que a gente deixe o y em evidência. Então, deixando o y em evidência, a gente vai transformar ela na equação reduzida. Bem simples. Ó. by vai ser igual. Todo mundo que está do lado de cá vai passar para o segundo membro. Todo mundo que estiver no primeiro vai passar para o segundo membro, exceto o y. Então, ó, o ax, quando passar para o segundo membro, menos ax. O mais c, quando passar, menos c. O número que estiver junto de y, ele está multiplicando. Então, ele passará para o segundo membro, dividindo. Então, menos ax por b, menos c também dividido por b. Fazendo isso aqui, nós encontramos a equação reduzida da reta, tá? E agora vamos para o nosso próximo exemplo. Bom, como eu expliquei a vocês, as retas ela pode vir na forma da equação geral, assim como ela também pode vir na forma da equação reduzida. Essa primeira reta aqui, ó, ela já está na sua forma reduzida e a segunda ela está na forma da geral. Então a gente tem que transformar essa geral na equação reduzida da reta. Como é que eu faço para fazer essa transformação? É só deixar o y em evidência. Vindo para aqui respondendo, aqui eu vou deixar ela na forma da equação reduzida da reta. Eu vou deixar o y em evidência. Então 3y vai ser igual. O menos 6x vai passar para cá, mais 6x. O menos 9, quando passar para o segundo membro, vai vir mais 9. Pronto. Junto do y tem um número, então ele tem que passar para o segundo membro. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro dividindo. Ou seja, esse 3 vai passar para o outro lado, dividindo tanto o 6x, como também vai passar dividindo o 9. Resolvendo aqui essa divisão, ó, 6x dividido por 3, 2x, mais 9 dividido por 3, 3. Está aqui ela na forma reduzida. Agora a gente pode fazer a análise. Observando aqui, ó, a posição dessas retas, a primeira reta, eu observo que o coeficiente angular dela é 2. E quando eu venho para a segunda reta, o coeficiente também aqui é 2. Então, se eles são iguais, eu já sei que essas retas são retas paralelas, porque o coeficiente angular da primeira é igual ao da segunda reta. Quando a gente observa o coeficiente linear, aqui o coeficiente linear é 3 positivo. E quando a gente vem para a primeira reta, ele também é 3 positivo. Ou seja, o coeficiente linear também é igual. Se ela é igual, é por conta que é o que? Ó, das duas coincidentes e distintas, elas são coincidentes. Por quê? Porque o coeficiente linear da primeira é igual ao coeficiente linear da segunda. 3 e 3. Nesse caso aqui, elas são retas paralelas coincidentes. Vou deixar vocês tirarem um print. Bom, agora o nosso terceiro exemplo. Tanto a primeira reta quanto a segunda reta, elas estão na equação geral e a gente tem que transformar na equação reduzida. Novamente aqui, para fazer a transformação, basta que a gente deixe o y em evidência. Eu vou começar por essa. Então, deixando o y em evidência, ó, vai ficar menos y igual o mais 3x, quando passar para o segundo membro, vai ter que mudar disso não, então vai ficar menos 3x. E o mais 3, quando passar para o segundo membro, vem menos 3. Quando a gente observa, o y ficou negativo e não pode. Sempre que fica negativo, nós temos que multiplicar por menos 1. E multiplicar por menos 1 é trocar todos os sinais. Então, quem é negativo fica positivo, quem é positivo fica negativo. Porém, aqui todos estão negativas,
eles vão ficar todos positivos. Bom, já fizemos aqui, ó, da equação geral, a gente transformou ele na equação reduzida da reta. Vamos fazer o mesmo aqui agora, ó. Novamente, vamos deixar o y em evidência, então 3y vai ser igual o mais x quando passar para cá, menos x. O mais 1 quando passar para o segundo membro vem menos 1. O 3 está multiplicando, vai passar para o segundo membro dividindo. Então esse 3 vai dividir tanto x quanto o 1. Então y vai ser igual a menos x dividido por 3, menos 1 dividido também por 3. E agora a gente vai fazer a análise. A gente vai discutir aqui qual é a posição relativa da primeira reta com a segunda reta. A gente vai observar o coeficiente angular. Eu observo que o primeiro coeficiente angular aqui, ó, é 3 e aqui x sobre 3. Então a gente já pode descartar retas paralelas. Então vamos tentar ver se são retas perpendiculares. Como é que eu faço? Eu vou utilizar essa primeira fórmula, que é a multiplicação do coeficiente angular da primeira vezes o da segunda tem que ser igual a menos 1. Então vamos lá. Quem é o coeficiente da primeira? 3. Então vai ser 3 vezes o coeficiente angular da segunda. Quem é o coeficiente angular da segunda? Sempre que tem somente a letra é porque aqui na frente existe o número 1. Então o coeficiente angular da segunda é menos 1 sobre 3. Quando eu fizer esse produto aqui, a resposta tem que ser igual a menos 1. Veja que aqui é a multiplicação seguida de uma divisão. Então eu posso simplificar esse 3 com esse 3. Quem é que resta? O menos 1. Menos 1 é igual a menos 1. Isso implica dizer que essas duas retas aqui, elas são retas perpendiculares. Se a gente quiser fazer a demonstração por essa segunda fórmula aqui, dá uma fachada para vocês tirar o print. E agora a gente pode responder também por essa mesma, que a resposta vai ser igual. Vamos fazer a comprovação. Aqui. A gente sabe que o coeficiente dessa primeira aqui, ele foi igual a 3. E o coeficiente dessa segunda foi menos 1 sobre 3. E aí vamos fazer só a substituição. O primeiro coeficiente, que foi esse aqui, é 3. Então 3 tem que ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da segunda, que é menos 1 sobre 3. Então quando eu resolver aqui, ó, a resposta tem que ser igual a 3. Isso aqui é uma divisão de fração. Como se resolve uma divisão de fração? Trazendo para cá, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? Menos 3. Então, ó, menos, como é multiplicação, menos com menos dá mais, isso aqui vai ficar positivo, 1 vezes 3 é 3. Então, o resultado disso aqui é 3. Então, 3 é igual a 3. Então, comprovando novamente que essas duas retas aqui, elas são retas perpendiculares. Bom, vejamos aqui agora esse quarto exemplo. Ele fala assim, ó, determine o valor de K para que as retas R, x mais y menos 3 igual a 0 e a reta S, kx menos 3y mais 9 igual a 0 sejam retas paralelas. Bom, esse quarto exemplo agora, ele já vem com uma dificuldadezinha maior, mas torna simples. Basta que a gente lembre aqui, ó, primeira reta e a segunda reta. Ambos estão na forma da equação geral. A gente tem que transformar elas na equação reduzida. Então, pega nessa daqui, eu vou transformar primeiro essa. Então, deixando ela na forma da equação reduzida, eu vou deixar o y em evidência. Então, todo mundo que está no primeiro membro, eu vou passar para o segundo, exceto o y, que já está aqui, ó. Então, o mais x, quando passar para o segundo membro, vem menos x.
O menos 3, quando passar para o segundo membro, ele vai vir como o mais 3. Bom, está aqui a primeira equação da reta. E agora a gente vai fazer esse mesmo processo na segunda reta. Então o objetivo aqui é que a gente deixe o y em evidência. Então trazendo para cá, tá? Então, menos 3y vai ser igual, todo mundo que está no primeiro membro vai passar para o segundo. Muda de membro, muda de sinal. Então, ó, o k ele está aqui positivo, quando eu passar para o segundo membro vai vir menos kx. O mais 9 quando passar vai vir menos 9. O 3 ele está multiplicando. Mas antes de passar o 3, veja que aqui ó, a incógnita está negativa. E sempre que está negativa, a gente tem que multiplicar por menos 1. E multiplicar por menos 1 é trocar todos os sinais, tá bom? Então, quem é positivo fica negativo e quem é negativo fica positivo. Então, aqui ó, vai ficar 3y igual, está negativo, vai ficar kx positivo, está negativo também vai ficar positivo. Bom, agora a gente pega esse 3 que está multiplicando e vai passar dividindo os termos do segundo membro. Então, ó, y vai ser igual a kx dividido por 3 mais 9 também dividido por 3. Aqui, se eu quiser simplificar o 9 por 3, eu posso, mas porém não vai ter utilidade para a gente, tá certo? O que vai importar para a gente, como aqui que elas sejam paralelas, e quando a gente observar aqui, para que sejam paralelas, os coeficientes angulares têm que ser iguais. Então basta que eu analise isso da segunda reta e isso aqui da primeira reta, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar. Então, para que sejam paralelas, o coeficiente angular da primeira tem que ser igual ao coeficiente angular da segunda. Então eu vou igualar eles aqui. Quem é o coeficiente angular da primeira? É o número que está junto de x. Quem é que está junto de x? Quando não tem número nenhum, eu sei que ele é o número 1. Então aqui vai ficar quem? Menos 1 vai ter que ser igual ao coeficiente angular da segunda. Quem é o coeficiente angular da segunda? K sobre 3. Então, K sobre 3. Aí a gente vai ter que lembrar que abaixo de todo número existe o número 1, tá bom? Para que a gente possa fazer a multiplicação meio pelos extremos, a gente tem que imaginar que aqui abaixo desse menos 1 existe o número 1. E aí a gente faz o meio pelos extremos. K vezes 1 é K, menos com mais vai dar menos, como é a multiplicação, 1 vezes 3, 3. Então, para que essas retas aqui elas sejam paralelas, K tem que ser igual a menos 3. Tá aí para vocês terem um print. Bom, vamos resolver aqui esse quinto exemplo, bem simplesinho. Lembrando que aqui essas retas, elas estão na forma da equação geral, a gente tem que deixar elas na forma da equação reduzida. A questão diz o seguinte: determine o valor de K para que as retas R 2x menos y mais 9 igual a 0 e a reta S 5x mais ky menos 2 igual a 0 sejam perpendiculares, ou seja, que elas formem ângulos retos. Então, se é para que elas sejam perpendiculares, eu tenho que vir para essa garantia aqui, ó, que a multiplicação do coeficiente angular da primeira reta vezes o coeficiente angular da segunda reta tem que ser igual a menos 1. Mas o primeiro passo aqui é que a gente tem que transformar ela na equação reduzida. Então, pegar a reta R aqui, ó, e eu vou transformar. Transformar é deixar o y em evidência. Então, quando eu for transformar aqui, vai ficar menos y igual. Todo mundo que está aqui vai passar para o segundo membro. E quando muda de membro, tem que mudar de sinal. Então, vamos lá. O mais 2x, quando passar, vai vir menos 2x. O mais 9, quando passar, menos 9. Como a incógnita aqui ela ficou negativa, a gente tem que multiplicar por menos 1. E multiplicar por menos 1 é trocar todos os sinais, tá bom? Então, aqui vai ficar positivo. Tá negativo, vai ficar positivo. Tá negativo, também vai ficar positivo. Então, tá aqui a primeira reta. A equação reduzida da primeira reta, que é a reta R. E agora a gente vai transformar a reta S. Mesmo procedimento. Vamos deixar o y na evidência e todo mundo que está no primeiro membro vai passar para o segundo.
Então, ó, vou deixar aqui o y em evidência. Quem é y? Tá aqui, ó. K, y vai ser igual. O mais 5 vai passar para cá, menos 5x. O menos 2, quando passar para o segundo membro, vai vir mais 2. O número que está junto de y tem que passar para o segundo membro dividindo, tá bom? Então, vamos lá. Y vai ficar, então, menos 5. O k está multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Tanto o menos 5x, como também o 2. Bom, feito isso aqui, a gente já encontrou a equação reduzida da reta. E agora basta que a gente faça essa garantia aqui, ó, que a multiplicação do coeficiente angular da primeira vezes o coeficiente angular da segunda tem que ser igual a menos 1. Então, trazendo para cá, m1 vezes m2 tem que ser igual a menos 1. Quem é o coeficiente angular da primeira? O coeficiente angular da primeira, ó, é o número 2. Então, 2 que multiplica o coeficiente angular da segunda. Quem é o coeficiente angular da segunda? Menos 5 sobre k. Então, vou botar entre parênteses. Menos 5 sobre k. Quando eu multiplicar, isso aqui tem que ser igual a menos 1. E aí basta que a gente multiplique. 2 vezes menos 5 vai dar menos 10. E repete o resto. Bom, aqui agora basta que a gente faça uma multiplicação meio pelos extremos agora, tá bom? Então, ó, k vezes menos 1 dá menos k. Embaixo de todo número existe o número 1, então, ó, menos 10 vezes 1 vai ser menos 10. E aqui a gente observa que o k está negativo, e a incógnita não pode ficar negativa. Novamente, a gente tem que multiplicar por menos 1, que é apenas modificar os sinais. Então, quando aqui multiplicar por menos 1 vai ficar positivo. Vou trazer para cá. Então, k vai ter que ser igual a 10. Então, para que essas retas aqui, a reta R e a reta S, seja perpendicular, k tem que ser igual a 10.